Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Deixa o likezão aqui. 9 jogos invicto ou 9 ilusões? Vamos lá. O último jogo que o Corinthians perdeu foi na Copa do Brasil para o América Mineiro, naquele jogo fora de casa, lá no estádio Independência. Foi? É isso, né? Depois vem Atlético Mineiro, Corinthians ganha no Mineirão. Dá para dizer que o Corinthians não jogou bem, gente, essa partida contra o Atlético Mineiro? Tentando lembrar algumas coisas aqui. O Atlético Mineiro jogou, acho que sem o Hulk, teve alguns desfalques. O Atlético Mineiro para mim é um time bem ruinzinho, tá? Mas nesse jogo aí mereceu o resultado. Eu acho que, né, vou ser sincero, não tô lembrando de nada que, ficamos ali só tomando pressão. Nesse jogo, acho que merecemos o resultado contra o Atlético Mineiro, tá? Depois, Corinthians 1, Universitário 0. Jogo na Neoquímica Arena, não é? Eu achei pouco, tá? Achei que a gente jogou mal essa partida. Então vai ficar muito lento aqui. Corinthians ganha do América Mineiro, jogou bem. Então, Atlético Mineiro e América Mineiro, bem. Universitário, mal, a vitória em casa, né? Depois o Corinthians teve o Universitário, né, no jogo da volta, ganhou de 2-1 fora de casa, bem, mas lembrando que o Universitário é um time, tá? Bahia 0-0, muito mal. Corinthians 2, São Paulo 1. Para mim, o São Paulo foi melhor, mas não foi efetivo. E o Corinthians ganhou 2-1. Depois, Corinthians 3-1, Vasco. Ganhou com facilidades. O Vasco é um timeco. Depois teve Corinthians e News Old Boys 2-1 e o 2-2 hoje. Esses dois jogos, para mim, que a gente jogou mal. Então, dá para contar aqui, ó. Atlético Mineiro, para mim, Corinthians mereceu a vitória. Universitário, mereceu a vitória, mas é um timeco. Corinthians e América Mineiro, venceu por 3-2 jogando bem. Dos 9 jogos, eu achei 2 jogando bem. América Mineiro e Atlético Mineiro. Depois, Universitário, não jogou bem. Bahia não jogou bem. São Paulo não jogou bem. Vasco jogou bem 3. News Old Boys não jogou bem. E contra o Inter não jogou bem. Então, gente, eu não sei se vocês concordam comigo, tá? Mas na minha avaliação, dos 9 jogos, que a gente jogou bem em 3. Aquele jogo assim que não dá para contestar. Que o Atlético Mineiro ganhar lá no Mineirão com o gol do Roger Guedes foi bem. Repito, o Universitário ganhou de 1-0, foi pouco na Arena. Depois ganhou do América Mineiro, jogou bem contra o América Mineiro, foi o jogo dos pênaltis, foi bem. Repito, tá? Corinthians Universitário, quando eles ganhou fora de casa, foi bem, mas um time fraco. Bahia jogou mal, contra o São Paulo jogou mal, contra o Vasco jogou bem, 4. Jogou mal contra o News Old Boys e contra o Internacional. Então, se a gente colocar a vitória contra o Universitário fora de casa, com aquele time do Universitário, dos 9 jogos, 4 jogou bem. Mas estou dando uma ajudinha, senão seriam 3, tá? E o Cordeiro diz aqui, concordo plenamente, Samir. Eu acho que é isso. E o que preocupa, né, são alguns dos adversários que são fracos. Nessa lista de 9 aí,
Eu não coloco o Atlético Mineiro hoje como adversário, que adversário, não coloco. Depois teve o Universitário fraquíssimo, América Mineiro, pô, zona de rebaixamento, tá? Universitário, Bahia, zona de rebaixamento, São Paulo, aí sim, time, né, que tá ajeitadinho. Vasco, lanterna, News Old Boys, horrível, e o Inter que não se ajeitou. Então, meu amigo, eu fico preocupado. Fico preocupado porque ele não põe o Lucas Veríssimo para jogar. Não tô falando para pôr o Lucas Veríssimo titular. Não tô falando isso. Tô falando o Lucas Veríssimo para ganhar ritmo de jogo. Fico preocupado porque não vão ao mercado em busca de um atacante. Fico preocupado porque, né, precisa do substituto do Roger Guedes, não tem no elenco. Fico preocupado porque o time só joga na retranca, só no 4-1-4-1, no 4-5-1, no 5-4-1. Muito preocupado com isso. Não tem uma triangulação. Muito preocupado, jogando sempre por uma bola. Corinthians contra o São Paulo baixou as linhas em plena Neoquímica Arena e ganhou pela, né, pela qualidade, por quem é o Renato Augusto, magistral. Muito preocupado porque ele insiste com a linha de 4, com 3 jogadores cansados, Fábio Fagner, Fábio Santos e Gil, tá? Olha quanta preocupação que eu tenho. Fico preocupado porque o Fausto vive um mau momento. Fico preocupado porque ele coloca o Romero e não põe o Wesley. Fico preocupado porque ele põe o Matheus Araújo e não põe o Wesley. Fico preocupado porque eu só estou preocupado. Eu só estou preocupado. Então, gente, ó, tá aí no campinho para vocês como é que o Corinthians entrou em campo, tá? Eu não vou ficar falando de tática, aquelas coisas chatas, porque eu acho que, graças a Deus, eu conheço, eu conheço de futebol, mas também acho muito chato ficar só batendo na tecla da tática. Então, é uma coisa bem rápida para vocês aqui. Eu acho importante. O Renato Augusto teve uma função não posicional, tá? Então, em alguns momentos, nós vimos o Corinthians num 4-4-1-1, tá? Com o Renato Augusto aqui atrás, num 4-4-2, tá? E o Renato Augusto também vindo buscar bolas por aqui, ó, por esse setor do campo. Então, a gente teve um Renato Augusto não posicional, tá? Ele jogou aqui, vou até deixar ele meio aqui para você entender, não posicional, e é claro que ele faz o gol aqui, tá? Em alguns momentos o Biro vinha para marcar e o Renato aqui. Tem alguns pós e contras, tá? Desse Renato Augusto aqui. Primeiro, o Renato Augusto aqui, ele é super decisivo porque ele está perto da área. Só que o Renato Augusto jogando aberto do lado esquerdo não marca ninguém. E o Renato Augusto, quando quer marcar, lesiona. Eu só queria colocar para vocês essa questão aqui do Renato Augusto não posicional. Pô, legal. É um jogador que é decisivo, como foi dentro da área hoje. Só que preocupa muito. E foi substituído no intervalo porque não aguenta, ele não aguenta, entendeu? Então nós vamos voltar a ter um Renato Augusto aqui. E ele não jogou com o Wesley, porque se ele joga com o Wesley titular, ele tem que pôr o Wesley aqui e o Renato aqui. E aí piora. Porque se ele põe o Renato aqui para ser o protetor do Fábio Santos, hoje o Renato Augusto não consegue ser esse protetor do Fábio Santos. Lembrando que o Corinthians, nós estamos aqui, desde que o canal existe, tem que ter um anjo da guarda para o Fábio Santos, tá? Desde que o canal existe, eu falo isso. Tem que ter um anjo da guarda para o Fábio Santos. O Renato Augusto não pode ser esse anjo da guarda. Então, por isso que o Vanderlei mudou o esquema hoje, né? Ele começa com essa formação do Renato Augusto não posicional, ele começa jogando aí nesse 4-4-2, com o Renato voltando um pouquinho, num 4-4-1-1. 4-4-2 com 4-4-1, com 4-4-1-1, tá bom? Falhas individuais, né? Ó, o Juan Oliveira começou fazendo uma boa partida de novo, o Adson corta para dentro, o Biro é péssimo, o Corinthians não tem lado de campo hoje. Uma coisa que nós vamos ter que discutir bastante, tá? Deixa eu colocar aqui minha carinha melhor, que eu sei que vocês me amam. O Corinthians hoje, tá? O Corinthians hoje é um time. Guardem o que eu tô falando, tá? Você viu o camarada achando que eu não tô criticando. Eu tô falando que o Corinthians, há 9 jogos sem jogar, não tá jogando nada. Com algumas exceções, claro, não vou ser radical. Tá bom? Não tá jogando nada. O Corinthians hoje jogou por uma bola. O técnico do Corinthians se chama Vanderlei
Carille, Luxemburgo. Vanderlei, Carille, Silvinho, Campos, Lucha, tá? É um time hoje que só joga por uma bola. O Corinthians só joga por uma bola. Isso é fato, tá? Ó, o pessoal falou que sem gritar tá melhor. Biro é horrível, ruim é elogio. Então o Corinthians não tem lado de campo, não tem profundidade, porque o Adson está até tentando evoluir nessa questão da profundidade, mas é uma coisa que vai demorar ainda. Precisa de muito trabalho, tá? E o Renato Augusto nessa função não vai aguentar muito. Uma coisa é fato, tá? Abrindo aspas aqui no meio dessa análise. O Corinthians vai ter que buscar um substituto para o Roger Guedes no mercado. O Corinthians não tem um substituto para o Roger Guedes. O Corinthians não pode perder um jogador tão decisivo como o Roger Guedes. O Corinthians não pode perder o seu melhor jogador e não buscar ninguém no mercado. O Corinthians não se dá o luxo disso, tá? Então é algo que não adianta, que não é o Fausto Vera esse substituto. O Corinthians vai precisar de alguém do lado esquerdo, tá? O Corinthians vai precisar de alguém do lado esquerdo. E o Corinthians entra nesse esquema, e aí no segundo tempo, gente, eu quero que todo mundo agora tire nota 10, tá? Nota 10. No segundo tempo, ele tira o Renato Augusto e volta em qual esquema, meus queridos meninos e meninas que estão comigo aqui, hein? Porque o nosso público feminino cresce a cada dia. Sabe o que ele faz no segundo tempo? Ele tira o Renato Augusto, põe o pior jogador na partida. A briga vai ser boa hoje para o Café Amargo, que nós vamos escolher, nós vamos dar nota para os jogadores. Entra o Fausto Vera. Maicon vem entre as linhas, tá? Porque o covarde, taticamente, do Luxemburgo não estava satisfeito com a retranca, com as linhas baixas no 4-4-2. Tinha que baixar no 4-1-4-1 para o 4-5-1. Então ele baixa as linhas aqui com o Maicon, tá? Joga o Juan Oliveira para a esquerda, põe o Fausto Vera aqui, aqui e volta assim para o segundo tempo. Aí consegue um gol num contra-ataque, porque o Inter sai para o jogo para buscar a vitória, tem que buscar, tá em casa, né? E aí o Corinthians perde o jogo. Ó, o nosso amigo aqui que mandou a mensagem, o Davi, eu respeito, Davi, sua opinião. Meu amigo, só que eu pergunto para você, o Vanderlei tem um elenco tão pior, igual muitos times aí no futebol brasileiro? A questão é, velho, se você sabe que o Inter vai vir para o jogo, meu querido Davi, põe o Wesley, cara, que é o único jogador que é 1 contra 1, ou põe o Pedro. Por que o Pedro não pode jogar mais? Cara, você tira Biro e tira Adson, põe Pedro e põe Wesley, os dois são agudos. Você deixa um contra-ataque rápido, pelo amor de Deus. Você tem o Fausto Vera para lançar, apesar que não está lançando nada. Você põe o Maicon para lançar, você põe o Murilo para lançar e ligação direta nas costas da linha do Inter, que subiu tudo, velho. O Inter jogava aqui, ó. Tudo bem, só tocando também e sem efetividade. Mas você, o Inter, que se lasque eles, esses vermelhinhos aí chatos. O negócio é a gente pensar no Corinthians. Se eles estão mal ou não, não quero saber. Mas eles subiram. E se eles subiram, eu tenho que surpreender no contra-ataque. Eu vou colocar para vocês, tá? Como é que ficou o Corinthians, que voltou com essa linha de 4, como é que ficou o Corinthians quando coloca o Romero em campo, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Sai o Biro, né? Do jogo. Sai o nosso querido Adson, né? Que, enfim, não estava jogando nada. E o Corinthians fica posicionado, e aí a coisa vai ficando pior, gente. Tá? Se vocês acham que estava ruim, piorou, tá? Eu vou ler as mensagens de cada um de vocês e nós vamos trocar muita ideia ainda sobre o jogo, mas não estou nem achando que o Romero, horroroso, entrou, fez uma partida realmente grotesca hoje também, o nosso querido Romero, tá? Mas não pode usar o Pedro, não pode, nem sei porque que relaciona mais o Pedro para os jogos, né? E aí o Corinthians vem com o Romero, tá? O Fausto. O Corinthians vem com o Romero, aí ficou a linha Romero, Fausto Vera, eu até anotei aqui, Romero, Fausto Vera, né?
E o Juan Oliveira aberto na esquerda, cara. Aí que piorou, né? Porque eu vou pôr o Matheus Araújo aqui, que é o que falta. Como eu disse para vocês, já para encerrar essa minha análise no campinho, a coisa ficou pior. Ficou pior, tá? Ficou pior e eu vou provar para vocês que ficou pior. O Corinthians termina o jogo com um jogador a mais, assim, ó, fica vendo. Vou colocar aqui, vai ser para encerrar o campinho aqui, tá? Vai ser para encerrar o campinho. O Corinthians terminou o jogo, tá? Eu fiz aqui até minhas anotações: Romero, Fausto, Rony, Matheus Araújo. Romero, Fausto, faltou o Rony aqui, tá? E o Corinthians termina o jogo com essa formação tosca, tá? E eu vou provar para vocês que ela é tosca, tá bom? Nem preciso provar, né? Acho que não tem nem o que provar, tá? E o Corinthians termina o jogo com essa formação aqui horrorosa, horrorosa, tá? E aí o gol, claro, vai sair aqui onde tá a bola, hein? Então, gente, olha só, tá? Foi assim que o Corinthians terminou a partida de hoje, num 5-4-1, ganhando, com um jogador a mais, ganhando, né, o jogo, ganhando o jogo. Ele termina a partida dessa forma. Para ninguém falar, pô, Samir, mas não tem elenco, colocaria quem? Então tá bom, eu vou olhar aqui o banco de reservas do Corinthians, tá? Nós tínhamos no banco de reserva Carlos Miguel, Rafael Ramos, Fausto Vera, Romero, Caetano, Juliano, Matheus Bidu, Bruno Mendes, Rony, Matheus Araújo, Wesley e Felipe Augusto. Ele corta o Pedro do banco. Então você tinha o Wesley para puxar contra-ataque, tá? Era o único jogador que tinha realmente para entrar. E tinha que ter colocado o Matheus Bidu, porque o Fábio Santos não aguentava mais. O gol saiu aonde? O gol saiu cruzamento, que o Fábio Santos não tinha mais força nem para cobrar lateral. Cruzamento, né? Em cima do Fábio Santos, falha do Gil no gol, e eu falo para vocês, enquanto tivermos essa linha de quadro, com Fagner, Gil e Fábio Santos jogando juntos, não vai ganhar nada esse ano. Tá? Infelizmente, tenho que falar isso para vocês. Vamos perder para o São Paulo se essa linha de quatro ter Fagner, Gil e Fábio Santos. Não vamos perder para o São Paulo por causa disso, tá? Mas não adianta falar. E o treinador, né, que está aí se iludindo, né, com os resultados, enfim, continua com essa arrogância, né? E outra, né? Não colocar o Lucas Veríssimo já para ganhar ritmo de jogo para o jogo contra o São Paulo é lamentável. O Lucas Veríssimo tinha que estar em campo hoje. O Lucas Veríssimo tinha que estar em campo na terça-feira. O Lucas Veríssimo tinha que estar em campo ou no final de semana que vem. O Lucas Veríssimo tem que ganhar ritmo de jogo. Ritmo de jogo já fala, não é ritmo de treino. Ritmo de jogo, o nome já fala, é ritmo de jogo. Ritmo de jogo. Ritmo de jogo, não é ritmo de treino. O Lucas Veríssimo está 100% fisicamente. O Lucas Veríssimo não tem nenhuma lesão. O Lucas Veríssimo só precisa de ritmo de jogo. Mas ele vai pôr o Lucas Veríssimo contra o São Paulo só se ele for realmente, meu irmão, o Baresi para fazer um grande jogo. Porque ele vai colocar o cara exatamente contra o São Paulo? Piada, meu irmão. Piada, porque ele ama o Gil.